Oiê. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Fala, moléculas, vamos fazer a correção do Enem 2025. Ó, prova muito boa. Eu tô aqui com a prova azul e eu achei a prova muito boa. Primeiro porque eu achei ela condizente com o que a gente passa em sala de aula, então isso é ótimo. A gente vê que o que a gente passa está sendo cobrado numa prova tão importante quanto o Enem. Isso dá até um ânimo pra gente como professor, né? E também porque é química mesmo, né? Não é aquela questão que envolve um monte de coisa, as alternativas são muito confusas e tudo mais. Tem até questão aqui que parece ser de biologia, mas também dá para resolver por química. Então, eu trouxe aqui 17 questões, para falar a verdade, nem só 15, né? Vamos começar aqui, então, eu tô com a prova azul. Primeira questão de química era logo a primeira questão da prova, que era a questão 91, que era aquela que falava do carvão ativado. Então, ó, lembra que eu sempre começo lendo pelo comando da questão, né? Ó, qual a característica do carvão ativado explica a sua maior eficiência nesse processo? Aí você tem aqui algumas características que ele menciona, né? Só que aí se você vai para o texto e para a imagem principalmente, você está vendo aqui na imagem ó, que ele está mostrando poros, né? Ó, macroporo, microporo, mesoporo, impureza adsorvida. Então lembra que uma das funções do carvão ativado, inclusive no processo de purificação de água, é essa adsorção. O que é adsorção? Adsorver é diferente de absorver, né? Adsorver significa a substância ficar ali na superfície dessa substância, que no caso é o carvão ativado. Absorver, ela é incorporada, são coisas diferentes. Então lembra que carvão ativado ele adsorve, né? Principalmente aqueles maus cheiros e tudo mais, na questão da purificação da água. E ele falava aqui, ó, a filtração em carvão é uma das mais antigas formas de purificação de água. Carvão ativado, diferentemente do carvão comum, é útil para ser empregado na remoção de material orgânico, cloro e outros contaminantes. E ele falava aqui, principalmente, da porosidade, o que ele falava no texto e mostrava no desenho. E essa quantidade de poros, né, permite com que a gente tenha essa adsorção e aumenta muito o quê? A superfície de contato. Então a resposta aqui seria essa letra D aqui, ó, que falava da superfície, principalmente superfície de contato, né? Então essa maior superfície de contato aqui que a gente tem por conta dessa porosidade é uma característica que explica a eficiência grande do carvão ativado na purificação de água. Então, letra D aqui, ó, para a questão 91, beleza? Uma questão aí que não era muito difícil. Sempre que a gente fala do carvão ativado, a gente comenta desse processo de adsorção. Então, não era uma questão tão difícil aí. Agora vamos lá para a questão 100, ó. Eu particularmente acho, tudo isso que eu vou falar é opinião, né? Não dá pra gente saber, só quando saírem os microdados lá do Enem. Mas eu particularmente acho que essa questão aqui, a 100, vai ser a questão mais fácil da prova. Eu particularmente acho, né? Principalmente na parte de química, né? Porque essa questão aqui, primeiro que eu mesmo já tenho vários vídeos disso aqui no canal, mas quando a gente está dando essa aula, aula de separação de misturas, que é um assunto que cai muito no Enem, a gente comenta sobre o processo de destilação simples. E o principal exemplo que a gente dá é uma água que tem sal dissolvido nela, e aí a gente esquenta essa água, ferve até ela chegar a 100 graus Celsius, a nível do mar, né? A gente ferve a água e depois a gente recolhe essa água do outro lado quando ela passa por um condensador. Ela resfria novamente e condensa ali, fica pingando, gotejando do outro lado. Então, se a gente tem aqui de um lado o sal, que não conseguiu evaporar, claro, né? Ele ficou ali em um resíduo sólido, e do outro lado a gente recolheu a água. Por isso que ela chama água destilada, porque ela sofreu esse processo de destilação. Então, essa questão falava justamente isso, ó. Existe um processo de purificação da água em que são removidos os sais dissolvidos. Então, pô, para remover esses sais dissolvidos, a gente precisa ou fazer uma evaporação ou fazer uma destilação. Só que evaporação a gente perde a água, né? Se você não quiser perder a água, você faz uma destilação simples. Então, essa água que sai no processo de destilação é chamada de água destilada. Por isso que a gente fica aqui ó, com a alternativa D novamente. Então, questão C, alternativa D. Lembrando que esse gabarito é extraoficial, né? Às vezes o Enem dá uma de doida aí no gabarito e coloca outra coisa lá. Mas eu acho que nas questões de química a gente não vai ter muito problema em relação a isso. A gente tem mais divergência em questões matemática, porque são 45 questões, né, muito abrangente e tal. Mas acho que em química aqui, pelo menos o que eu vi na internet, ficou meio unânime aqui o gabarito, fechou? Então, ó, vamos lá para a questão 104 agora. Essa questão, inclusive, tem muita gente que considerou ela de biologia, mas dá pra gente pensar muito na parte de química aqui, porque a gente fala de química ambiental, né? Impactos ambientais do aquecimento global, de microplásticos, de chuva ácida, de um monte de coisa. Então, essa questão falava justamente do aquecimento global. Ó. Ele falava que a quantidade de CO2 na atmosfera da Terra aumentou
em 50% e a temperatura está agora cerca de 1,2 graus Celsius mais quente em comparação ao século XIX. Então a gente tem esse aumento de temperatura. Só que uma coisa muito importante que esse texto falava era justamente aqui, ó, reduzam tanto as emissões quanto os níveis de CO2 na atmosfera. Então o próprio texto está dando uma diferenciada aqui em emissão e nível de CO2. Então a gente tem que pensar, né, que a emissão seria as fontes que emitem CO2. Por exemplo, uma termoelétrica queima lá um combustível fóssil e emite o CO2 para a atmosfera. Outra coisa é pensar em níveis de CO2. São o CO2 já existente na atmosfera, que vem tanto das emissões, mas de outros processos. Então, quando a gente fala de emissão, é diferente de falar do nível de CO2. E aí, como o texto diferenciava isso, a gente conseguia pensar na alternativa mais correta, pensando nessa diferenciação. Ele fala assim, ó, qual ação mitigadora auxilia na remoção desse gás presente na atmosfera, reduzindo seu nível? Então ele queria reduzir o nível de CO2 na atmosfera. Para reduzir esse nível de CO2, ou seja, lembra que o nível ele vem de várias outras formas, porque é o CO2 que está na atmosfera. Diferente da emissão que a gente pensa na fonte que está emitindo diretamente, né? Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que fala, ah, Lucas, ó, essa alternativa C aqui, ó, é bonitinha, né? Porque a alternativa C está mostrando aqui, ó, ampliar o uso de energia solar. Aí você pensa, bom, se eu tenho mais energia solar, teoricamente eu não tenho uma fonte que emite combustível fóssil para gerar essa energia. Então, eu vou reduzir o nível. Mas diretamente, a questão queria uma ação mais direta, né? E não em relação à emissão, e sim em relação ao nível, como ele falava aqui no enunciado. Então, como ele quer em relação ao nível, a gente tem que pensar numa coisa mais direta. E o que é mais direto? Plantar árvore. Por quê? Porque árvore, né, assim como outras plantas, bactérias e algas, fazem um processo de fotossíntese. E quando você faz a fotossíntese, você basicamente captura esse gás carbônico, reage com o gás oxigênio não, desculpa, com a água, né? E precisa inclusive da luz solar. E aí você vai liberar lá a glicose e o gás oxigênio. Então, uma forma de você reduzir o nível, capturar esse gás carbônico, é você plantar árvore, porque árvore, assim como algas e bactérias, algumas bactérias, né, as cianobactérias, elas fazem fotossíntese e capturam esse CO2 na atmosfera. Então, a gente vai ficar com a letra A aí para essa questão. Suave? Não achei ela muito difícil, dá para resolver por biologia também, mas dá para resolver tranquilamente por química. Agora, essa questão aqui, ó, eu achei ela muito legal. Eu achei ela mais legal principalmente porque eu falei dela nas minhas turmas de química. Inclusive, a gente está em Black Friday, não esquece disso. Black November, né? Porque a gente vai ficar o mês inteiro de novembro em promoção. Mais de 40% off para você que vai fazer o Enem 2026, vai fazer mais vestibulares parecidos com o Enem lá no ano de 2026. Então eu estou em Black Friday, tem mais de 40% off. É só você clicar em qualquer link da bio de qualquer plataforma que eu tenha, Instagram, TikTok, YouTube, qualquer uma você acha lá a oferta de Black Friday. Vai ser direcionado para o site e vai preencher o formulário. Preencher o formulário, você já vai cair no nosso grupo, que a gente vai falar as informações da Black Friday por lá. Beleza? Então, essa questão aqui, ó, eu juro pra vocês, gente, eu adorei que caiu ela, sabe por quê? Porque quando o Enem foi dia 16, no dia 14, na sexta-feira, eu fiz uma revisão com todas as minhas turmas de química. Cada turma tem cerca de 30 alunos ali e eu fiz uma revisão com eles, beleza. Aí na revisão eu comentei exatamente da usina nuclear, quando eu estava falando de radioatividade. Então eu fiz questões de meia-vida, o que já mata uma questão que caiu no Enem, e falei da usina nuclear e da solubilidade do gás oxigênio. Aí você fala, tá, Lucas, todo mundo fala disso. Beleza, todo mundo fala disso, mas não numa revisão 2 dias antes da prova, né? Isso aí eu não vi quase nenhum professor fazendo. Então eu tive um feeling, assim, de que podia cair lá a usina nuclear, porque faz tempo que não cai, principalmente em relação a esse impacto ambiental. Fui falar e pum! Quando eu abro a prova, caiu essa questão. Nossa, meus alunos ficaram malucos. Ele fala, Lucas, você cravou a questão, você acertou tal. E eu fiquei muito feliz com isso. Então, o que a gente precisava lembrar nessa questão, né? Essa questão aqui, lembrando que a gente está na prova azul, né? Ele falava das usinas nucleares. Então a gente sabe aqui que numa usina nuclear a gente tem um elemento físsil, por exemplo, o urânio, aí ele sofre a fissão. Quando ele sofre fissão, ele esquenta muito a água que está aqui no reator. Por ele esquentar essa água, quando a gente devolve essa água para o ambiente aquático que está perto da usina ali, da onde a gente precisa jogar a água novamente, a gente tem que pensar no impacto ambiental que geraria jogar uma água muito quente ali. Porque quando a água está muito quente, pensa que você vai abrir um refrigerante. Você tem um refrigerante gelado e um refrigerante mais quente. O refrigerante gelado, quando você vai abrir, quase não sai gás ali. Por quê? Porque o gás permanece dissolvido, porque aquela temperatura está mais fria.
Agora, se você pensar em um refrigerante quente, a hora que você abre, quase que o gás já vaza ali, né? O gás deixa de ficar dissolvido e ele passa a ficar no estado gasoso mesmo, ele até extravasa do refrigerante, justamente por causa da temperatura. Então a lei de Henry, inclusive, fala isso, né? Quanto maior a temperatura, menor tende a ser a solubilidade dos gases. E um gás muito importante aí nesse ecossistema aquático, principalmente em relação à respiração dos peixes aqui, é o gás oxigênio. Então, quando você aumenta a temperatura, você diminui a solubilidade do gás oxigênio. A questão perguntava justamente isso. Para o ecossistema aquático, a ineficiência do sistema de água de refrigeração, ou seja, quando você for refrigerar a água, se isso for ineficiente, ou seja, não funcionar direito, né, você vai devolver uma água muito quente para cá. Então, o que acontece? Você diminui a solubilidade do gás oxigênio. E isso interfere com certeza ali o ecossistema aquático, principalmente causando a morte ali de organismos que precisam desse oxigênio para respirar. Então, a gente tem um problema grande ambiental. Por isso que tem que ter um estudo adequado para isso, quando você for fazer uma usina nuclear, né? O ecossistema aquático é afetado de alguma forma, então tem que ter estudo muito bom relacionado ao ambiente ali que você vai criar essa usina. Beleza? Então, uma questão ótima aí. Fiquei muito feliz que eu revisei isso com a minha turma de Química. Agora vamos para a próxima aqui, ó, questão 106. Galera, essa questão aqui, eu considero ela uma questão difícil. Sabe por quê? Você vai falar, Lucas, mas é muito fácil, né? Então, depende, porque você tem que imaginar que o Enem são quase 5 milhões de inscritos por ano, né? Beleza que a gente tem as abstenções, a galera que vai no primeiro dia não vai no segundo, tem um monte de coisa aí, mas são quase 5 milhões de inscritos por ano em média aí. Vamos por 4,5, 4 milhões por ano em média. Aí você pensa o seguinte, tem um monte de aluno que não necessariamente vai prestar algo relacionado à química, medicina, um curso muito concorrido. Então o cara, ele não vai lembrar de todos os nomes de ácidos e sais que existem na química. Então, como essa questão cobrava nomenclatura, tipo, ele dava aqui o nome e você tinha que transformar esse nome em uma fórmula. É uma questão difícil, porque se você não lembra do nome, você não consegue fazer. É tipo você ir lá para uma aula para uma questão de história, você não lembrar o nome, a data de alguma coisa, você não consegue fazer a questão. Então é uma questão difícil por causa disso. Quem lembrou do nome vai achar ela fácil, claro. Mas de modo geral é difícil você lembrar de nomes, né? Agora sim, ó. Esse nome aqui, o ácido nítrico, ele tá na matriz de referência do Enem. Então seria bom que você soubesse ele de cor, porque na matriz de referência do Enem, na parte de química, tá falando saber substâncias como ácido nítrico, ácido sulfúrico. Então tem lá alguns ácidos que ele pede para você saber. O nítrico é um deles. Portanto, o ácido nítrico, que tem essa fórmula aqui, ó, era importante você lembrar. E agora o cloreto de cálcio não tinha como fugir. Você tinha que lembrar a fórmula dele mesmo, que é o CaCl2. E aí, o que é importante aqui pra gente? No texto, ele só falava, no texto e mostrando aqui nessa mini lousa, né? Ele falava que o nitrogênio, na verdade, antigamente, ele era o AZ. E ele também falava que os números, antigamente, você não escrevia esses números aqui embaixo, você escrevia em cima. Então, o ácido nítrico, antigamente, ele poderia ser escrito assim, ó, H, no lugar do nitrogênio você põe o AZ, põe o O e o 3 fica em cima. E aqui o CaCl fica na forma de CaCl mesmo, mas como eu já falei, o número vem aqui para cima, ó. Então seria esse cara o ácido nítrico antigamente, e antigamente seria escrito assim o cloreto de cálcio. Por isso que a gente vai ficar, ó, com a alternativa A para essa questão, que ele perguntava justamente isso, beleza? Eu não tô lendo tanto os textos, os comandos e tal, porque eu chuto que se você tá vendo esse vídeo é porque você fez o Enem e quer saber a resolução das questões. Então você já leu o enunciado, já sabe mais ou menos do que a questão trata, beleza? Então vamos lá para a próxima questão, ó. A próxima questão é a questão 109, uma questão aí que eu achei tranquila, só que é aquela coisa, né? Tranquila para quem? Para quem já viu isso. Se você nunca viu isso, você não vai achar essa questão fácil, certo? Concordo com você. Então, ó, o que você tem que pensar? Toda vez que tem uma reação orgânica, que você às vezes pode não fazer ideia do que está acontecendo, é muito interessante que você compare os reagentes com os produtos, para você tentar entender o que aconteceu. Só o desenho já dava uma pista. Se ele não tivesse colocado isso aqui, ó, ficaria mais difícil da gente pensar, mas ele colocou o CO2 saindo. Então tem uma pista do que está acontecendo. Ó. Se você reparar, esse cara aqui permaneceu igualzinho. Ó. Essa parte aqui da cadeia virou um produto solitário aqui. Ó. Tá aqui. Exatamente igual. Aí o que aconteceu então? Ué, o que está me mostrando é que essa parte aqui, ó, que inclusive é um ácido carboxílico, né? Ó, COOH, isso aqui chama carboxila. Essa carboxila, ela saiu na forma de CO2. Ou seja, quando a gente tem uma eliminação de carboxila, que geralmente acontece mesmo quando essa carboxila está na ponta da cadeia,
essa carboxila, quando é aquecida e ela está na ponta, ela sai na forma de CO2. Geralmente isso acontece mesmo. Então o que aconteceu é que foi uma eliminação de carboxila. Quando você tem uma eliminação de carboxila, tem um nome, chama descarboxilação. Faz sentido, né? Então a gente vai ficar com a letra E aqui para essa questão. Então eu não achei ela difícil, porém, se você não soubesse, né, que a carboxila sai na forma de CO2, você conseguiria ver aqui no desenho. Então, por isso que eu não achei uma questão tão difícil. Mas acaba sendo difícil para alguma galera que não conseguiu interpretar o desenho ali na hora. Então, como eu falei, né, isso é tudo minha opinião. Você só vai saber se a questão foi fácil, média ou difícil depois que saírem os microdados. Aí vamos lá. Essa questão aqui, fiquei muito feliz também de novo, porque eu comentei sobre meia-vida e cálculo de meia-vida na minha revisão das turmas de Química, inclusive na sexta-feira, né? 2 dias antes da prova. Mas essa questão aqui é manjada. Todo ano cai no Enem uma questão de meia-vida. Você tem que saber fazer isso aqui, não só para o Enem, mas para várias outras provas. Essa questão aqui é muito manjada. Então, ó, ele falava aqui que a meia-vida do cobalto era 5,3 anos. Então, o que você tem que saber de meia-vida? Meia-vida é o tempo necessário para você reduzir a quantidade de uma amostra pela metade. Ou seja, se você tem 100 gramas dessa amostra e o tempo de meia-vida dela é 2 anos, depois de passar 2 anos, você vai ter 50. Aí passou mais 2 anos, você vai ter 25. Ou seja, cada vez que passa uma meia-vida, você tem metade do que você tinha antes. É basicamente isso. E ele falava aqui, ó, bom, eu tenho 2 miligramas no início, então você tem que pensar que você tem 2 miligramas. Aí se a meia-vida é 5,3 anos e você precisa saber quanto que vai restar quando tiver 26,5 anos, você vai fazendo a contas tranquilamente, ó. Você pode pensar primeiro assim, bom, se eu tenho que pensar em 26,5 anos, mas a meia-vida é 5,3 anos, só fazendo essa divisão, você já vê que dá 5. Vai dar 5 meias-vidas. Então, a gente vai passar aqui, ó, uma meia-vida, ou seja, passar 5,3 anos, e aí você vai chegar em 1 miligrama aqui, porque é metade de 2. Aí, beleza. Vai passar mais uma meia-vida, lembra que tem que passar 5, ó. Passou uma, passou outra. 0,5 miligramas. Metade de 1 miligrama. Aí passou outra. 0,25, que é metade ali do 0,5. Passou 1, 2, 3. Faltam mais duas meia-vidas, ó. Aí vai passar mais uma meia-vida. Você vai ter metade disso, que é 0,125 miligramas. Aí você vai ter mais uma meia-vida, vai dar 0,0625, que é metade ali do 0,125, né? Inclusive, já caiu em algum Enem, que eu não lembro agora, exatamente essa conta. Ele partia do 2 e chegava aqui no 0,06. Ou partia do 1 e chegava no 0,06. Então, é muito legal você saber quanto que vai, né? Depois que foi metade do 1, metade do meio, metade 0,25. É importante você saber isso, porque já caiu mais de uma vez no Enem. Quando você parte aqui de, sei lá, do 2, do 1 e vai indo para baixo, sempre pensando aqui, né? 0,5, 0,25, 0,125. Às vezes a pessoa se confunde nisso, é bom saber. Então isso aqui dá aproximadamente, né, ó. Se você for só até a segunda casa decimal, vai aproximadamente 0,06 miligramas. E aí, por esse motivo, a gente vai ficar, ó, com a alternativa E aqui para essa questão, letra E. Fechou? Então, uma questãozinha suave, manjada aí de meia vida, todo ano cai isso. Agora a gente vai para a questão 111. Essa questão 111 aqui, ó, é uma boa questão, tá? Eu gostei dessa questão. Ela pode ser resolvida com certeza por biologia, mas como eu comentei também nesse assunto na minha revisão, eu acho que é importante eu comentar dele aqui, porque eu até sei que tem aluno meu que vai ver esse vídeo, fechou? Então, ó, sempre lendo o comando da questão primeiro, né? Dar o destino sustentável, destino mais sustentável, às sobras conforme apresentado na etapa 4. Então, ele quer dar um destino mais sustentável às sobras da etapa 4. Aí você vem aqui para a etapa 4, ó. Ele está falando do processo de biodigestão, né? Então, excrementos dos animais e restos de alimentos são misturados com água no alimentador do biodigestor. Aí depois, dentro do biodigestor, a ação das bactérias decompõe os resíduos, transformando-os em gás metano e adubo. Aí o gás metano pode ser encanado para alimentar um gerador ou aquecedor. E aí que ele fala, as sobras servem como fertilizante. Então, ó, falou essa palavra fertilizante. Se você tem muito fertilizante no solo, então, ó, quanto mais você tem um aumento de fertilizante aqui no solo, ó, fertilizantes, significa que você vai ter muito alimento, teoricamente, ali, disponível para os micro-organismos. E aí você tem uma reprodução muito acentuada desses micro-organismos, o que vai levar a um problema que a gente conhece como eutrofização. Então, quando você dá um destino sustentável aqui para esse fertilizante, ou seja, você tenta impedir esse acúmulo de fertilizante no solo,
e aí você evita que aconteça uma coisa que sempre vai acontecer quando tiver muito fertilizante no solo, que é a eutrofização. E é isso que ele pergunta, ó. O que você evita quando você dá um destino sustentável à etapa 4? Você evita a eutrofização dos corpos d'água. Então a gente vai ficar com a letra B aqui para essa questão. Lembrando que eu estou na prova azul, né? Não sei se vai mudar aí a ordem da sua prova. Fechou? Então uma questão aí de biologia que dá para resolver por química também. Essa questão aqui agora, 115 da prova azul, galera, é uma boa questão. É uma questão de química orgânica. É uma questão que eu considero ela uma questão média, porque tem muita gente que tem dificuldade em reação orgânica. E aí por isso que é uma questão média, na minha opinião. Ele falava aqui, ó, o frasco contendo a cânfora apresenta a fórmula molecular. Aí você olha aqui que não é cânfora isso aqui. Então já acende uma luz na sua cabeça que ele não está perguntando diretamente disso aqui. Então, beleza. Ele fala assim, ó. Em uma aula prática de química orgânica, um professor identificou os frascos de várias substâncias apenas por suas fórmulas moleculares. Em seguida, apresentou a representação tridimensional da molécula do borneol, um álcool secundário. Opa, ele falava aqui ó, que o álcool é secundário. Você não precisava nem ver na imagem, ele falava. Ele explicou que quando oxidado, o borneol dá origem à cânfora. Ah, então ele quer saber sobre a cânfora. Ou seja, quando você oxida o borneol. Se eu oxidar esse cara aqui, ó, se ele é um álcool secundário, lembre o seguinte, toda vez que você tem um álcool primário, anota aí, o álcool primário, que é aquele que o OH está ligado a um carbono primário, ele vai gerar ácido carboxílico. Então, a oxidação de álcool primário gera ácido carboxílico. Agora aqui, ó, esse carbono aqui, se você reparar, ó, esse carbono ele está ligado a outros dois carbonos. Como ele está ligado a outros dois carbonos e esse carbono é onde está a função álcool, esse cara aqui é considerado um carbono secundário. Se o carbono é secundário e é o carbono que está ligado ao OH dando origem à função álcool, esse álcool é um álcool secundário. Quando você oxida um álcool secundário, você sempre vai gerar uma cetona. Não esquece disso. Então, como você vai gerar uma cetona, é só você eliminar esse H daqui e virar uma dupla ali, ó. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse H daqui, ó. Deixa eu voltar só esse secundário. Eu vou tirar esse H daqui e vai virar uma dupla. Então, ó, apaguei o H, virou uma dupla. Pronto, essa é a cetona que originou. Então, o produto disso aqui, que antes estava sem a dupla e o H, é só essa acetona aqui. Então, a acetona é a tal da cânfora. Aí, agora, a gente tem que contar essa fórmula molecular. Lembrando que a única coisa que aconteceu foi sair o H e virar essa dupla. Então, a quantidade de carbonos ficou a mesma. Então, ó, aqui eu tenho um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Então, tem C10. Oxigênio tem só um, ó. C10 e um oxigênio só, você já matava a questão, ó. Não era A, não era B, não era AD e não era E. Então, só com isso você já sabia qual a alternativa era. Mas agora vamos contar o hidrogênio, porque eu vi que teve muita gente com dificuldade para contar o hidrogênio. Então, ó, lembra que o hidrogênio, você tem que lembrar que cada carbono faz 4 ligações. Você conta o número de ligações que o carbono já está fazendo e vê o quanto falta para 4. Isso vai ser de hidrogênio. Então, por exemplo, esse carbono aqui, ó, ele está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Então não tem nenhum hidrogênio nele. Esse aqui está fazendo 1, 2. Então tem 2 hidrogênios aqui, ó. Esse aqui, 1, 2, também 2 hidrogênios. Esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, nada. Esse aqui, 1, 2, 3, então tem um hidrogênio aqui. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, que está fazendo 2 ligações. Aqui, 1, 2, 3, 4, nada. E aqui também nada. Então vamos contar os hidrogênios, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, tem 16 hidrogênios, o que corresponde realmente à alternativa C aqui para essa questão, né? Ó, C10, H16, um oxigênio só. Mas dava para fazer por eliminação. O que você tinha que lembrar, e isso torna talvez a questão um pouco mais difícil, né? Indo aí para uma questão média, é que álcool secundário gera cetona. Então, álcool carboxílico, ó. Álcool primário gera ácido carboxílico, álcool secundário na oxidação gera acetona e álcool terciário não oxida, fechou? Então vamos lá, ó. Próxima questão, 117. Questão todo ano tem caído, assim como meia-vida, tem caído também em questão de equilíbrio químico que não envolve conta. Então isso para os alunos é muito bom, porque tem aluno que odeia equilíbrio químico, né? Odeia questão de pH, questão de equilíbrio químico que tem conta. Então aproveita, porque o Enem, nos últimos anos, tem cobrado equilíbrio químico na forma de deslocamento de equilíbrio. Então lembra, né? Deslocamento de equilíbrio, o princípio de Le Chatelier, a gente tem que simplesmente ver o que pode fazer para alterar esse equilíbrio. E eu já te adianto, ou concentração, ou pressão, ou temperatura. Vamos ver.
Ele deu aqui uma reação, que inclusive, coincidentemente ou não, é a reação que estava, inclusive, na prova de 2024, no ano passado. Aí ele falava que essa reação aqui, ó, a reação direta é o quê? Quando ΔH é positivo, ela é endotérmica, então a reação direta é endotérmica, e por isso a reação direta vai ser exotérmica. Então, reação direta endotérmica, a reação inversa, desculpa, é exotérmica, tá? Então aí, beleza. O que a gente tem? A gente tem gases aqui, né? Eu tenho 2 mol de gases aqui, 2 mol de gases, então 2 volumes, e tenho 2 mol de gases aqui, ó. 2 mol de gases, então eu tenho 2 volumes. Então eu tenho 2 volumes, né? Porque lembra que o número de mol é proporcional ao volume. Aliás, o volume é proporcional ao número de mol. Então, se eu tenho 2V nos reagentes e 2V nos produtos em relação ao volume, porque eu tenho 2 mol e 2 mol de gases, se eu aumentar a pressão total do sistema, não vai fazer diferença. Porque a pressão total que diz respeito àquela ideia que a gente fala, né? Aumentou a pressão, desloca para o lado de maior volume, de menor volume. Diminuiu a pressão, desloca para o lado de maior volume. Isso é quando a gente tem diferença nos volumes em relação ao reagente produto. Mas se aqui a pressão total ela não vai ser mexida, a gente não consegue alterar de forma direta em relação à pressão total, porque os volumes aqui não são diferentes no reagente e no produto. Então, o que a gente vai ter que mexer? Ou na pressão parcial ou na temperatura, que foi inclusive a grandeza que ele deu para comparação. Por isso que ele está falando aqui, ó, em relação à pressão e temperatura. Aí você fala, Lucas, e a alternativa E? Essa você já elimina na hora. Por quê? Porque esse TiO2, né, o óxido de titânio, ele é sólido, e sólido não altera o equilíbrio, né? Ele nem entra na expressão do Kc, para você lembrar. Então ele não altera equilíbrio, porque sólido tem concentração constante. Então você já ignora aqui a alternativa E. Vai ficar nessas 4 alternativas aqui. Aí o que você tem que lembrar? Se eu aumentar a temperatura, eu vou deslocar no sentido sempre, ó, endotérmico. Sempre. Se eu diminuir a temperatura, eu desloco no sentido exotérmico. Em relação à pressão parcial, ó, então pressão parcial. Se eu aumentar a pressão parcial de alguém, tipo do Cl2 ali, ó, eu vou indiretamente, aumentar o número de mol dele. Então eu aumento a concentração dele. E aí, por isso, se você aumenta a concentração de um reagente, você vai deslocar no sentido dos produtos, para formar mais produtos e gastar aquele reagente que você aumentou. Então desloca para a direita nesse caso. E se eu aumentar a concentração de algum dos produtos, por exemplo, aumentar a concentração, sei lá, do TiClO4, aí a reação, isso significa, né, aumentar a concentração dele, aumentar a pressão parcial é aumentar a concentração dele, e isso significaria que você teria que gastar esse produto e formando mais reagentes, deslocaria para a esquerda. Então só uma revisão rápida aí, né? Aí se você vai diretamente para a questão, ele fala aqui, ó, após o sistema atingir o equilíbrio, como a formação de TiCl4 pode ser favorecida. Então ele quer formar mais desse cara aqui, ó, do TiCl4, mais produto. Ué, se você aumentar a concentração de Cl2, vai deslocar aqui para a direita e vai formar mais desse cara. Então, aumentar a pressão parcial dele, ou a concentração dele, vai deslocar para a direita. Por isso que a gente vai ficar com a alternativa D aqui, ó. As outras não vão fazer sentido. Aumentar a pressão total do sistema não vai mudar nada, porque não tem diferença no número de volumes aqui. Diminuir a pressão diminuir a temperatura do sistema. Diminuir a temperatura, desloca para o sentido exo, que é o sentido inverso aqui, ó. Não vai formar mais TiCl4. Letra C, aumentar a pressão parcial de O2. Aumentar a pressão de O2 vai aumentar a concentração dele e vai deslocar para o sentido inverso, para o sentido dos reagentes. Então não vai favorecer a formação dele. Então vai ser só a letra D mesmo. Suave? É uma questão média, porque você tem que lembrar de muita coisa, mas é uma questão manjada. Todo ano tem caído questão de deslocamento de equilíbrio no Enem. Então é um assunto que você tem que ficar bem esperto aí em relação à prova do Enem. Beleza? Agora vamos para 121, ó. 121 eu considero uma questão fácil, gente. Sabe por que ela é fácil? Porque você só tinha que lembrar que a função amina tem característica básica. Assim como a função fenol e ácido carboxílico, né, tem característica ácida. Então lembra lá que fenol é quando você tem um OH ligado diretamente ao benzeno, ao anel aromático. E quando a gente tem uma amina, né, o que é uma amina? Eu vou fazer essa dimetilamina que a gente já resolve a questão, ó. A dimetilamina, você tem aqui CH3, 2, e você tem uma amina aqui, ó, N, CH3 não, CH2, 2, né? E você tem aqui a amina, NH2. Então essa seria a dimetilamina. Então você nem precisava lembrar dela, na verdade, né? Você só precisava lembrar que a amina tem característica básica. Então ele fala, a dimetilamina é uma substância de elevada toxidez e entra em ebulição a 7 graus Celsius. Na madrugada de um dia frio, essa substância se espalhou por uma rodovia após um acidente de trânsito.
envolvendo um caminhão que transportava esse produto, para minimizar a agressão. Então, ó, minimizar a agressão ao meio ambiente, bem como evitar a evaporação da dimetilamina, já que a temperatura de ebulição dela é muito baixa, ao longo do dia, um químico considerou o uso de algumas substâncias. Então, o que você tem que reagir com uma base? Para reagir com essa base, né, para realmente consumir essa base e evitar que ela se vaporize, ou enfim, para minimizar a agressão que essa base causa no ambiente. Você tem que reagir um ácido, gente. É a reação ácido-base clássica, né? E aí o ácido que ele dava nas alternativas é justamente o vinagre, que é uma solução que contém ácido acético. Então a gente vai ficar com a letra B, ó. Dentre as opções apresentadas, o tratamento correto para minimizar esse problema é simplesmente usar um ácido. Por isso que eu vou ficar aí com a letra B para essa questão. Questão fácil. Só lembrar que a amina é básica e vinagre é ácido. Coisas aí que a gente sempre comenta em aula, tá? Agora vamos lá para a questão 124. Essa questão aqui eu considerei uma ótima questão, uma questão bonita, mas não é uma questão fácil. Eu não acho ela uma questão fácil. Tudo bem que dava para você ler no texto e pelo texto você saber aqui algumas informações, né? Mas não é uma questão fácil. Inclusive eu tenho um vídeo disso. Eu fiz um vídeo já mostrando como é que a gente limpa essas peças de prata. Porque conforme a gente vai usando as peças de prata, ela vai reagindo com enxofre e vai escurecendo, porque forma um sulfeto de prata. E aí se a gente pegar um papel alumínio, sal de cozinha e um pouco de água, principalmente água quente, e jogar ali nessa solução, a gente vai conseguir fazer essa solução de sal e embrulhar com papel alumínio, a gente vai conseguir restaurar essa prata por causa das reações de oxirredução. Então ele fala aqui, ó, primeiro a gente tem que saber os valores. Ele fala os valores da diferença de potencial padrão das reações que representam o escurecimento e o clareamento. Então são duas coisas distintas, ó. Aí ele vai falar para você o que é esse escurecimento e esse clareamento, caso você não saiba disso, dessa informação que eu te dei agora. A não ser que você tenha visto meu vídeo e você já fazia direto. Mas, como ele vai dar essas informações aqui no texto, eu não vou me preocupar muito que você saiba isso previamente. Então, ó, objetos de prata escurecem em contato com compostos de enxofre. Então ele já falou, a prata quando está com enxofre escurece. Então se a prata quando está com enxofre escurece, a gente tem esse escurecimento por causa da prata reagindo com enxofre. Lembra que o enxofre aqui, ó, é 2 menos, né? Sulfeto. E a prata é sempre 1 positivo. Por isso que o sulfeto de prata é esse cara aqui, ó, Ag2S. Beleza, então a prata escurece por causa da formação desse composto aqui. E ele fala, um método simples para clarear o objeto consiste em forrar um recipiente de papel alumínio, adicionar ao recipiente uma solução de cloreto de sódio e mergulhar o objeto de prata enegrecido. Em cerca de 3 minutos, a prata volta à coloração original. Então, para a prata voltar à coloração original, você tem que formar a prata novamente, ela tem que se depositar. Então, você tem que ter a formação de prata, ó. Então, quando a gente tem a reação de escurecimento, o que está acontecendo, na verdade, é a formação desse cara aqui, ó, do sulfeto de prata. E quando a gente tem o clareamento, tem que ter a formação da prata metálica. Então, é isso que a gente tem que buscar aqui nas reações, ó, formação da prata metálica e formação do sulfeto de prata. Aí a gente tem que fazer combinação dessas reações aqui, pensar quais pares de reação vão favorecer o que eu quero formar. Então, vamos pensar comigo aqui, ó. Se a gente quer primeiro pensar no escurecimento, você concorda comigo que o escurecimento é eu formar esse cara aqui, ó? Se eu quero formar esse cara aqui, essa reação tem que estar invertida. Invertida. Então, você nem precisava pensar em fazer as reações e fazer a reação global. Você não precisava pensar nisso. O que você tinha que lembrar? Para essa reação estar invertida aqui, ó, isso é em relação à oxidação da prata. Então, a oxidação é o oxigênio agindo ali nessa prata. Então, se esse cara aqui, ó, se for esse par de reação, vai ter a redução aqui, porque esse tem um potencial de redução maior, e sempre que você tem o maior potencial de redução, é essa reação, esses compostos que vão reduzir, e aí se você tem o menor potencial de redução, vai oxidar. Então você inverte a reação, que é justamente a formação, isso aqui ir para o produto, que é o que a gente quer. Então se a gente fosse fazer só pelo potencial, sem precisar se preocupar com a reação, a gente ia pegar esse menos esse, ó, porque o ΔE, né, é sempre fazer o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. E aí, qual que é o potencial de redução maior aí? É o 1,23. Então, eu ia fazer 1,23 menos o menor deles, dentre esses dois, que é o menos 0,69. E aí, se você fizesse essa conta, ia ficar 1,23 mais 0,69, que dá mais 1,92 volts. E só isso aí já resolvia. Já falava que era a alternativa B, ó.
porque só ela que fala que o escurecimento é 1,92 volts. Mas agora, se você precisar pensar na outra, para você ter certeza, né? 0,99 positivo, o que você podia pensar? Você podia pensar que é a formação de prata, certo? Se você quer formar prata, ó, se você quer formar prata, você concorda que isso aqui, desculpa, formação de prata aqui, né? Você concorda que essa reação é só você manter ela, porque tem a formação de prata? E aí, então, você teria que inverter essa aqui, né? Inverter essa aí de cima e formar prata. Então, ó, você vai inverter isso aqui, agora seria entre essa e essa. Você vai fazer esse sulfeto de prata voltar a ser prata metálica. Por que eu tô pulando alumínio? Você quer fazer o sulfeto de prata voltar a ser prata metálica. Então é aqui, né? Foi mal, falei do alumínio errado. Ó. Você quer fazer isso aqui voltar a ser prata metálica. Então essa reação aqui é do jeito que tá aí mesmo. Então você ia pegar, quem que ia reduzir agora? Ia ser essa reação aqui de redução, ia ser esse potencial. Esse cara ia ser o maior agora. E o menor é em relação ao alumínio. E o alumínio que ia causar essa redução da prata, porque ele ia oxidar no lugar da prata. É isso que acontece. Então, o ΔE para essa segunda reação, a reação de clareamento, seria o alumínio oxidando no lugar da prata e a gente formando prata metálica. Então, agora a gente ia fazer a mesma coisa. O E de redução maior menos o E de redução menor. E aí, quem é o E de redução maior? Em relação a esse e esse, a gente tem o menos 0,69, né? Ele é maior que o menos 1,68. Então, esse é o maior, menos o menor deles, que é menos 1,68. Se você fizer essa conta aí, vai ficar menos 0,69 mais 1,68. Essa conta aqui dá mais 0,99 volts. Que dá pra gente a alternativa B mesmo. Aí você podia até fazer as reações, né? Você podia fazer as reações também para você ver quais são as semi-reações e a reação global, mas aqui a questão nem perguntava isso. E só fazendo a primeira parte você já resolvia. Então, acho que era uma questão média para difícil, só que ela se torna um pouco mais fácil porque só fazendo a primeira parte, lembrando que é a reação com enxofre que o texto falou pra gente, já dava pra gente resolver a questão, porque só tinha uma alternativa com 1,92 na primeira parte, beleza? Então, uma questão de média para difícil aí, na minha opinião. Agora vamos para essa questão aqui, ó. Essa questão, na minha opinião, é a mais difícil da prova. Não necessariamente por causa da questão em si, mas principalmente por causa dos números, porque eram números chatos de fazer conta. Mas aí, por isso, né, essa questão de que faz conta já é considerada mais difícil, ainda mais quando tem números chatos como tinha essa. Ele falava assim, ó, a massa em grama de bicarbonato de amônio que ela deve utilizar é mais próxima dele. Então a gente vai ter que ler o texto, não tem sentido. Apaixonada por culinária e química, uma chefe de cozinha calculou que para promover o crescimento adequado da massa durante o cozimento de um bolo, e ele deu a temperatura que precisa cozer, que é 180 graus Celsius, ele já deu em Kelvin, e 1 atm, ela precisaria utilizar uma quantidade de fermento químico suficiente para produzir um volume de gás igual a 4 litros. Ele não especificou o gás, então é todos os gases envolvidos aí na fermentação. Com esse objetivo, ela escolheu utilizar o bicarbonato de amônio, um composto que, sob aquecimento, degrada-se em 3 gases distintos. São esses 3 gases aqui, ó. Então a gente tem que pensar o volume desses 3 gases tem que ser 4 litros. Não é só de um nem só de outro, é dos 3 juntos. A decomposição do bicarbonato de amônio ocorre conforme a equação química apresentada e nas condições de seu rendimento é 80%. Então, ó, ele deu o rendimento da reação. Então a gente tem que pensar que o rendimento é 80%. Considere que a mistura dos gases se comporta como gás ideal nas condições de cozimento utilizadas pela chefe. Aí ele deu a massa molar e o R. Ele falou a massa em grama de bicarbonato de amônio que ela deve utilizar é mais próxima dele. Então ele tem que usar aqui, ó, o bicarbonato de amônio e esses 3 gases juntos. Então é basicamente todo mundo aí. Essa reação já está balanceada. Então eu tenho que pensar aqui que eu tenho 1 mol de bicarbonato de amônio, NH4, HCO3. Para quantos mols de gases? Se já está balanceado, olha a quantidade de mol de gases aí, ó. Eu tenho 1, 2, 3, porque tudo aqui é 1, né? 1, 1 e 1. Então eu tenho 3 mols de gases, de forma geral. E por que eu estou pensando de gases total? Porque eu estou pensando que o 4 litros aqui, ele falou que é de gás, né? Ó, precisa o suficiente para produzir um volume de gás, e ele não especificou o gás. Então é de todos os gases juntos. Tem várias questões assim por aí também, principalmente das provas da VUNESP, né, particular de medicina, várias questões assim, você tem que pensar em todos os gases da reação. Aí beleza, aí agora vamos com calma, ele está pedindo a massa de bicarbonato de amônio, e a gente tem os mols de gases, só que o rendimento é 80%, tudo isso a gente pode se perder aqui na questão, né? Então qual que é a ideia? A primeira ideia que eu, Lucas, penso,
é pensar o seguinte, ele está perguntando a massa que ela teve que pôr, considerando que essa massa vai ter um rendimento de 80%. Então, o que, que a gente pode imaginar? Ó, eu tenho que produzir o volume de 4 litros. Só que esse volume de 4 litros é quando o rendimento é de 80%. Se a gente pensar num volume com rendimento de 100%, que é onde eu vou colocar na minha reação ali, eu vou ter volume qualquer aqui. Aí se eu fizer essa conta, ó, vai ser 4 vezes 100 dividido por 80, vai dar 5 litros. Então 100% seria 5 litros. Aí eu vou fazer um PV-NRT com esses 5 litros. Ó. Vou fazer aqui PV igual a NRT, porque tudo que ele me deu aí precisa usar essa reação, essa equação, principalmente por causa do R aqui que ele me deu, né? O bom é que eu não vou ter que transformar nada, já está tudo aí nas unidades que eu preciso. Ó, a pressão é 1 atm, o volume é esses 5 litros. Aí, deixa eu tirar o litro aqui, né? O N é o que eu vou descobrir, esse N é de todos os gases, porque eu estou pensando no volume de todos os gases ali. O R é 0,082 e a temperatura aqui que ele falou é 453 Kelvin, que é os 180 graus Celsius. Aí, se você fizer essa conta aqui, ó, vai dar um valor aqui que eu acho que dava 37, alguma coisa, por isso que fica chato, ó. Essa conta aqui vai dar 37, uns quebrados aí. E a gente vai dividir 5 por esse 37. Então vai ficar 5 basicamente dividido por 37, alguma coisa aqui que dá aquela conta. Isso aí vai dar aproximadamente 0,13 mol. Então tá vendo porque a questão já fica mais difícil? Porque são números chatos, né? Você vai ver que a próxima questão de conta o número era bem de boa. Agora aqui não, o número é chato. Então fica uma questão mais difícil. Aí eu vou colocar assim, ó. 1 mol desse cara, eu faço um retângulo na segunda linha. Faço um retângulo aqui na segunda linha também. Aí agora eu vou pensar que eu tenho 0,13 mol de gases e eu quero formar uma massa desse cara aqui. Então a minha estequiometria vai sair aqui, ó. Eu sempre faço 3 linhas, né? Na primeira linha é o mol lá da reação, que vem da estequiometria. Na segunda linha eu faço um retângulo para eu fazer as transformações que eu preciso. E na terceira linha eu coloco a informação que ele me deu, que na verdade eu tive que calcular, mas é uma informação, e a pergunta que ele quer. E aí, ó, eu faço de baixo para cima. Se aqui é massa, o que tem que ter aqui? Massa. Qual que é a massa desse 1 mol de bicarbonato de amônio? 1 vezes a massa dele, que ele deu aqui, ó, 79 gramas. Aí, se aqui é mol, aqui em cima tem que ser mol. Então, é só descer esses 3 mol que tá aqui. Eu não preciso transformar isso em massa e tal, senão fica bem mais difícil. Aí, é só fazer essa conta agora, né? Vai ficar 79 vezes 0,13 dividido por 3. Se a gente fizer essa conta, essa massa vai dar aproximadamente 3,5 gramas, se eu não me engano. 3,4 e uns quebrados. Então, a gente vai chegar em 3,5 gramas. O que vai dar pra gente, ó, a alternativa letra B de bola. Então, eu acho que essa questão vai ser considerada a mais difícil da prova, tá? Vai ser a que eu acho que mais as pessoas erraram. E é por isso que vai ser a mais difícil. Suave? Então vamos para a próxima aqui, ó. Essa questão é fácil, manjadíssima, você não podia errar, senão sua TRI vai lá para baixo. Essa aqui é fácil. Toda vez que a gente vai dar aula de cinética, a gente dá o exemplo de um gráfico típico de cinética, que a gente põe aqui, ó, energia, e aqui põe o caminho da reação, ou o progresso da reação. Vou colocar progresso da reação, que foi como ele chamou aí. Aí você sempre tem que lembrar, bom, eu tenho aqui os reagentes, aí eu vou ter aqui os produtos. Não estou pensando no ΔH, então eu não preciso pensar se essa reação é endo ou exotérmica, mas seria uma reação genérica aqui, ó, de reagente se transformando em produto, então progresso da reação para a direita. E aí eu tenho uma energia que precisa para essa reação acontecer, que é justamente a energia que sai aqui do reagente e chega até o complexo ativado, até esse pico aqui, ó, que é onde eu tenho a maior energia. Então, quando chego aqui, eu tenho a energia de ativação. Então, o que, que um catalisador faz? Porque ele falava aqui no texto, ó, me fala como fica esse gráfico na presença de uma enzima também. E enzima, você tem que lembrar que é um catalisador. O que o catalisador faz? Diminui a energia de ativação. Então, essa energia aqui tem esse tamanho, um catalisador vem e faz isso aqui, ó. Diminui essa energia. Então, teria que ser um gráfico mais ou menos assim, ó. Se você olhar que é um gráfico comum aqui com a ação de catalisador sendo com uma energia de ativação mais baixa, a gente fica com a alternativa C para essa questão. Então, é uma questão fácil aí, porque esses gráficos são usados em todos os exemplos de aula de cinética. Então, é uma questão de boa que você não pode errar. Fechou? Vamos para a questão 131 agora, acho que é a penúltima questão, antepenúltima, né? Tem mais duas aí, então calma aí, força, ó. Essa aqui vai ser uma questão média, porque envolve conta, sempre tem conta, já é uma questão média, não é tão fácil no Enem, por causa
da quantidade de inscritos, alunos que às vezes têm dificuldade em matemática e tal, mas é uma questão mais de boa porque os números eram mais tranquilos, quer ver, ó? Ele falava assim, a massa de alumínio em quilograma, estimada pela engenheira, é mais próxima de. Então a gente vai ter que ler. O Brasil é o maior produtor mundial de nióbio. Então ele já está falando do nióbio aí, ó. Circula aí, porque provavelmente você vai usar ele na reação. Metal utilizado na fabricação de vários tipos de aço, automotivos, estruturais e inoxidáveis. O processo utilizado na produção do nióbio é a redução aluminotérmica de NbO5 com excesso de 10% de alumínio. Então, ó, o alumínio está em excesso, cuidado com isso. Só que a gente vai ter que usar no cálculo também. Em relação à quantidade estequiométrica da reação, representada pela equação química. Beleza, aí tem aqui, ó. Então ele falou em relação ao alumínio e o nióbio. A gente vai ter que fazer a estequiometria entre eles, ó. 10 mols de alumínio. Então uma vantagem do Enem é que, primeiro, ele já está dando as massas molares de todo mundo, a gente não precisa ficar fazendo esse tipo de conta. Ele não dá a massa de cada átomo, né, de cada elemento ali, ele dá a massa de todos. E as reações estão vindo balanceadas, então isso é bom também. E ele ainda está falando quem é alumínio, quem é nióbio, quem é o NB2O5. Então, por isso é um pouco mais tranquilo ainda. Então, é entre o alumínio e o nióbio aqui, que é 6 mol de Nb. Beleza. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer um retângulo. E embaixo aqui eu coloco a informação e a pergunta. Fechou. Aí agora, o que eu vou ter que fazer? Ele está falando assim, ó. Uma engenheira metalúrgica estimou a massa de alumínio necessária para produzir 9,3 kg de nióbio. Então eu preciso produzir isso aqui, ó, 9,3 kg. E aí eu vou ter que saber qual que é a massa de alumínio que eu vou produzir. Beleza, é só eu fazer isso aqui, e aí depois eu olho lá para esses excessos de 10%. Então, ó, se aqui é massa, aqui também é massa. Então desce o número 10. Qual que é a massa molar do alumínio? A massa molar do alumínio ele deu aqui, ó, 27 gramas por mol. Então vou colocar 27 gramas aqui. Se aqui é massa, aqui também é massa. Então desce o número 6, coloca a massa de nióbio que ele deu sendo 93 gramas ali, ó. E aí, se ele deu 93 gramas e é 9,3, fica um exercício muito mais de boa, porque eles são múltiplos, ó. Então, para eu achar essa massa aqui, eu vou fazer 10 vezes 27 vezes 9,3, multiplicação em cruz, né? Dividido por 6 vezes 93. Então, olha que legal, ó. Esse 93 com esse 9,3 dá 10 aqui embaixo, porque ele é 10 vezes maior. Aí esse 10 com esse 10 vai embora. Então, na prática, só fica uma conta de 27 dividido por 6. Aí, se você fizer aí 27 dividido por 3, vai dar aproximadamente 4,5 kg. E aí, cuidado, porque tem essa alternativa aqui, ó, sacanagem. Só que aí, se você é um pouco mais ligeiro, você já vê aqui, ó, bom, essa massa tem que ter um excesso ainda, tem que estar maior disso. Porque tem que ter um excesso, então tem que estar maior que 4,5. A única alternativa maior que 4,5 é 5, então já dava para saber por aí. Mas como que eu faço ali para saber esse excesso de 10%? E aí vai ter que ser uma massa maior que essa que a engenheira precisou usar. Então, ó, você pode pensar 4,5. Qual que é 10% de 4,5? É 0,45 kg. Então, 10% de 4,5 é 0,45. Então, se você tem a massa de 4,5, é só somar com esse excesso de 10%, você vai chegar em 4,95. E isso aí vai dar aproximadamente 5 kg, né? Então, a gente vai ficar aí com a alternativa E mesmo. Então, só tinha que tomar cuidado aí com o excesso que ele falou no enunciado, mas eu achei uma questão nada muito difícil aí pra gente fazer, tá? Agora vamos sim para a penúltima questão e depois a gente vai para a última. Então, ó, essa questão aqui também manjadíssima. Cuidado para não errar esse tipo de questão. Ele falava aqui que a gente tem um despejo acidental de óleos nos oceanos. Questão clássica também que já caiu na Unicamp, já caiu em vários vestibulares em relação ao despejo de óleo nos oceanos. Quando a gente tem óleo no oceano, a gente tem que usar uma coisa que ajuda a quebrar esse óleo. Como chama essa coisa que ajuda a quebrar essa tensão superficial da água que se forma ali? Significa que isso é um tensoativo, um surfactante. Então, o que é um surfactante? Pode pensar no sabão. Sempre cai detergente e sabão no Enem. Revisei isso num vídeo na sexta-feira, 2 dias antes do Enem. Ó. Como que é a estrutura de um surfactante? Vou fazer aqui simplesmente a de um sabão bem rápido. Ó. Vou fazer de um sabão bem rápido. Aí você tem que lembrar aqui que nesse sabão eu tenho uma parte do sabão que vai interagir bem com a água e uma parte do sabão que vai interagir bem com um óleo, com gordura. Então, ó, sempre essa parte aqui do surfactante, do sabão, do detergente, do shampoo, de qualquer coisa que seja assim, uma molécula que tem essas duas polaridades, né? Eu tenho uma cadeia carbônica que é sempre apolar e, portanto, interage bem com óleo, com gordura, com lipídio. E eu tenho uma cabeça aqui que é polar,
que interage bem, por exemplo, com a água, né? Então, sempre você tem que lembrar disso quando a gente fala de um surfactante, um tensoativo, um detergente ou um sabão. E aí, se você vê no texto, ele pergunta, na utilização desse dispositivo, a retenção do óleo. Então, onde a gente vai ter a retenção do óleo? Aí muita gente pensou, pô, professor, na sílica é uma estrutura apolar, né? Só que ele falava aqui que a sílica, ó, nanopartículas de sílica tinha carga. Então não é mais apolar, porque já tem polos aqui, tem carga. Então, pô, você tem carga aqui, você tem carga aqui. Aonde que sobra? Você tem carga aqui, ó. Aonde que sobra? Só no surfactante, né? Mesmo que você não lembrasse disso, se você lembrar que óleo é apolar, você percebe que essas partes polares aqui, por terem cargas, não vão interagir bem com o óleo. Então não tem como você reter o óleo numa parte polar. Tem que reter o óleo numa parte apolar. Então tem que ser no surfactante. O surfactante que tem essa parte aqui, que também é apolar, vai ter uma boa retenção, porque consegue aí interagir com esse óleo. Então a gente vai ficar aqui com a alternativa A para essa questão, beleza? Questão aí média também, nada muito difícil. Agora a gente vem aqui para a questão 134. Eu vou falar que essa questão é fácil, sabe por quê? Porque todo ano cai a interação desses compostos orgânicos com água, principalmente relacionada à solubilidade. Revisei isso nos meus vídeos de revisão que eu disponibilizei de graça em todos os meus perfis também. Então ele fala aqui, ó, do ponto de vista das interações químicas, qual desses hormônios apresenta maior solubilidade em água? Então esse é o tipo de questão que você não precisa nem ler o texto, ó. Maior solubilidade em ambiente aquático, maior solubilidade em água. O que você tem que lembrar quando tem solubilidade em água? Ligação de hidrogênio, que é uma interação, e a polaridade, claro. Então, o que é essa ligação de hidrogênio? Quando você tem ligação de hidrogênio, tem que pensar que a água, ela tem aqui essa estrutura, HOH. E aí, quando você tem uma outra estrutura aqui, principalmente um oxigênio ou um OH, vou fazer aqui com OH, ó, você tem sempre um tipo de interação que é conhecida como ligação de hidrogênio. Então, você tem aqui essa interação desse hidrogênio aqui com o oxigênio. Isso aqui é chamado de ligação de hidrogênio. E é uma interação muito forte, muito intensa, que a água faz com as substâncias que têm esse OH ou que tem só o oxigênio mesmo. Não precisaria ser OH, pode ser só oxigênio também, que já é ligação de hidrogênio. Então o que você tem que lembrar é, se a substância tiver muito OH ou muito oxigênio, ela pode fazer muitas ligações de hidrogênio. Então era basicamente isso que você tinha que ver, porque a cadeia carbônica era relativamente parecida de todas elas, ó. Então você tinha que pensar só na substância que tem mais oxigênio ou mais OH. E aí, se você pensasse isso, ó, já matava a questão. Se você olhar aqui, ó, eu tenho 2 OHs. Aqui também, ó, um OH e um outro oxigênio. Então, são duas ligações de hidrogênio para cá, duas para cá. Nessa estrutura aqui, ó, também duas ligações de hidrogênio. Nessa aqui, também só duas. A única que tem 3 ligações de hidrogênios possíveis é essa aqui, ó. 2, 3 OHs. Então, com certeza, esse cara aqui, que é o hormônio estriol, ele é mais solúvel em água. Por quê? Porque ele pode fazer a maior quantidade de ligação de hidrogênio com a molécula de água, que é uma ligação intensa, uma interação intensa, que vai fazer aquela molécula, dentre essas aí, ser a mais solúvel em ambiente aquático. Por isso que a gente vai ficar aqui, ó, com a alternativa B para essa questão. E por aqui eu encerro essa revisão de várias coisas e também falo que essa prova do Enem foi, para mim, uma das melhores dos últimos anos, porque cobra bastante coisa relacionada à química mesmo. Não fica aquela dúvida de que, ai, qual alternativa será que é a certa? Não, cobra muita química, então é só a gente estudar bastante, claro, né? Mas é uma prova que eu achei muito boa aí, com questões bem equilibradas, sempre questões atuais. Parabéns aí para a equipe do Enem que fez essa prova. E lembre que eu estou em Black Friday, né? Então, primeira coisa de tudo é você se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber todos os vídeos aí que eu faço um trabalho aqui. Cada vez que eu tenho mais visualização, eu me animo mais e faço mais vídeos de graça para vocês. E a segunda coisa é você lembrar que eu estou em Black Friday, mais de 40% off, é só você entrar nos links da minha bio de qualquer plataforma que você vai ter acesso ao desconto. Você clica lá no link da bio, clica no desconto, preenche o formulário, já vai para o nosso grupo onde eu vou mostrar todas as informações para essa Black Friday. Fechou? Muito obrigado, tamo junto, valeu!